O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a transferência de um valor milionário que estava bloqueado nas contas do X Brasil e da Starlink Brasil para a União. As duas empresas são controladas por Elon Musk. Num total de 18 milhões e 300 mil reais, a quantia estava bloqueada por decisão de Alexandre de Moraes para o cumprimento integral das multas impostas pelo ministro contra o X Brasil. A rede social foi multada por não remover conteúdos e não bloquear perfis de investigados pela Polícia Federal. Segundo o STF, com a decisão, Moraes determinou que o restante dos saldos bancários e dos ativos da Starlink e também do X, aqui no Brasil, sejam desbloqueados. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, essa informação saiu agora, final de tarde, aí, né, dessa decisão do ministro de transferir 18 milhões de reais aí das contas da Starlink e também da Rede X, mas vale só a gente esclarecer para quem nos acompanha que o X segue suspenso, segue banido do Brasil, porque apesar do pagamento de multa, dessa forma aí enviesada que nós vamos comentar aqui, a empresa segue sem um representante legal no Brasil e também não cumpriu as demais ordens aí do ministro Alexandre de Moraes de retirada de determinados conteúdos. Boa noite, Silvio. Em primeiro lugar, a ordem ilegal não se cumpre, né, Paula? Boa noite para você, querida Ana, Alexandre Garcia, um prazer, Pioto, boa noite para quem nos acompanha. Paula, olha só, eu acho que o nome correto que deveríamos dar a esse tipo de decisão é confisco. Está confiscando valores que estão nas contas, por exemplo, da Starlink. O que a Starlink fez para o Brasil? Levou internet para a Amazônia? Levou internet que auxilia o trabalho da Capitania dos Portos? Que auxilia o trabalho do Exército, da Marinha? Esse foi o mal feito, por exemplo, da Starlink, que é uma referência mundial no planeta. O que a Starlink fez para ter as contas, para ter bens bloqueados no Brasil? Isso é uma medida arbitrária e eu diria que, aliás, ela não é sequer pertinente às ditaduras modernas. É daquelas medidas absolutistas do direito divino do rei. É daquelas medidas absolutistas de séculos passados. Europa, França, Espanha, talvez Portugal. É mais ou menos aonde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, imagina estar na história. Ele determina, ele manda, ele confisca, ele toma. É disso que se trata. O Twitter, o X, está fora do ar no Brasil já há bastante tempo. Então, há bastante tempo, nós estamos numa lista que tem China, que tem o Irã, os ayatolás, que tem a Coreia do Norte, que tem a Rússia, a Venezuela, o Turcomenistão, Mianmar. Não é uma lista bacana. Não é legal. Nós temos 21 milhões de brasileiros que utilizavam o Twitter, o X, para trabalhar, se informar ou simplesmente para papear. Mas vamos lá. Pesquisas mostraram que a grande parte, o fluxo de conteúdo era sobre esportes, era sobre o dia a dia e prestação de serviços. E aí é que importa. Eu não estou nem falando, como disse Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente, ele dirigiu o IBGE e o BNDES, o Pioto fala com propriedade e escreveu com propriedade sobre isso. Ele falou numa cifra, eu acho que são 18 bilhões em 5 anos, e a cifra, a maior fatia, remete ao primeiro e segundo ano. Mas vamos lá, não estou nem falando da parte econômica que se perde, que o país perde com o bloqueio do X, mas da parte de prestação de serviços. A Defensoria Pública utiliza o X, os bombeiros em São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo utilize bem o X. Quem tem conta no X deve se lembrar, e se um dia voltar, procurem os perfis do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Numa época em que São Paulo está pegando fogo, tem queimadas para todo lado, incêndio, à beira das rodovias, Anhanguera, Regis Bittencourt, Bandeirantes, o sistema Ecovias, inclusive, que é algo que não se esperava. As rodovias que levam ao interior, sobretudo. Isso é informação. Nós estamos sendo tolhidos por uma vaidade do ministro Alexandre de Moraes, que
entende que Elon Musk, o dono da rede, o desafiou publicamente. E ele foi exposto e ele não pode. Quem vai desafiar o rei? O absolutista. Quem vai desafiar o senhor Alexandre de Moraes? Para eu não me alongar aqui. Pois é, Piotr, quero te ouvir sobre esse método utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, então, de confiscar esse valor de 18 milhões, porque ele havia bloqueado as contas bancárias da Rede X e também da Starlink para garantir o pagamento de multa relacionado só ao X. E aí ele colocou no bolo aí a Starlink, porque o Elon Musk é o dono aí das duas empresas, mas elas são coisas completamente separadas. E no fim das tantas, ele pegou 11 milhões da Starlink e 7 milhões e 200 mil do X para compor esses 18 milhões e 300 mil reais, pagar a multa e aí desbloqueou as contas de ambas as empresas. Paulo, o que começa errado piora, não melhora. E o ministro Alexandre de Moraes tem dobrado a aposta no erro anti-legislação brasileira toda vez que é confrontado. A gente viu isso. Se alguém tinha a esperança de que ele cederia, não, ele não está cedendo. Sejamos claros, até porque são os fatos. Eu só estou aqui lembrando todos de coisas que todos já viram recentemente, mas só para, digamos, embasar o meu argumento. Ele usou uma tese chamada grupo econômico de fato. Então, fazendo parte de um grupo econômico, elas teriam que ser solidárias umas às outras. Vamos imaginar tomar pelo valor de face. Não, não é um grupo econômico de fato. Mas vamos tomar que seja. Tá, seja, e aí a partir daí ele toma a decisão de que uma imposição de multa dele já é uma sentença, para usar uma expressão que o Silvio usou com muita propriedade aqui, absolutista. Isso é uma autocracia, ele decidiu e está decidido. Não, tem um recurso da Starlink lá que não foi julgado. A empresa, inclusive, fez um gesto, sejamos justos, ela cedeu naquela decisão dela de manter o acesso ao X para os usuários de Starlink, porque todas as outras operadoras cortaram o acesso, você sabe dessa história. A empresa cede para, obviamente, abrir um espaço de negociação. Não, o que acontece? Vai lá por uma medida completamente absolutista, é um confisco, não houve julgamento de recurso, primeiro que o ministro Alexandre, se é uma autocracia e ele se entende dessa maneira, tudo indica isso, não há recurso ao rei. Do rei não passa, óbvio, o rei é o rei, o imperador é o imperador. Daí o que a gente está vendo tudo só piorou desde então. Nada melhorou a partir do Estado, a partir do representante do Supremo Tribunal Federal neste caso. Vamos lembrar lá atrás, quando em 2019 foi aberto o inquérito de ofício, que já era um abuso. Tá, depois de lá, tudo piorou. Aí você teve quebra de conta, você teve suspensão de conta financeira de jornalista, de empresário, de políticos, como está tendo agora, inclusive com o senador Marcos Duval. Ele tem é bom lembrar, o Alexandre está aqui e ele sempre lembra com propriedade a Constituição brasileira. Todos nós temos liberdade de expressão, mas os parlamentares têm um artigo só deles, é quase redundante. A Constituição é tão sábia, as pessoas criticam a Constituição sobre as mais variadas formas, e tudo bem, a crítica no ambiente democrático é permitida. E se você acha que alguma coisa está ruim, dá para fazer reforma. Mas eu estou falando do artigo 5º, que esse é cláusula pétrea, porque, claro, uma Constituição tem que ser pétrea em alguns momentos, né? E isto é claríssimo. Mas tem uma redundância, o parlamentar foi lá e falou, olha, como esse sujeito vive de defender causas, inclusive polêmicas, e vai ser um fiscal do Estado, e o Estado pode usar a força contra ele, bom, vamos escrever na Constituição. Aí vão lá e retificam quaisquer opiniões. Nada disso parece importar. Esse é um ponto. Vamos lá. E quando é que a outra parte da sociedade que está silente vai começar a reagir? Vamos chamar de a sociedade civil organizada. Eu confesso, vou dizer aqui, depois posso explicar o porquê, eu odeio essa expressão, sociedade civil organizada. Eu não sei onde é que eles querem chegar com essa expressão. Mas tome pelo valor de face. Estou falando de FEComércio, CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fiesp, todas as Fiesps daí do Brasil, Fiergs, Firjan e tudo mais. E esse grupo organizado, as escolas de direito, não vão se manifestar? Estão achando que está normal? O que é medo, receio? Desconhecimento não é. Não, nenhum deles pode ter o benefício da ignorância, até porque não são ignorantes.
Alexandre, o Piotto lembrou que, inclusive, a Starlink apresentou um mandado de segurança ao STF, questionando o bloqueio das contas bancárias. O ministro Cristiano Zanin já havia se manifestado, havia rejeitado esse pedido da Starlink. A empresa recorreu e agora, não sei se perdeu o objeto diante aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir 11 milhões da conta da Starlink para a União, Alexandre. Ô, Paula, antes de me formar em jornalismo, eu me formei em contabilidade. E aí eu estava pensando, se eu fosse o contador da Starlink, o que eu faria, meu Deus do céu? Ficaria louco, porque não há justificativa para esse movimento financeiro na Starlink. Não há, como o Piotto lembrou, não é grupo econômico, não tem esse vínculo. Né? O cidadão, a pessoa física, Elon Musk, tem 41% ou 42% das ações dessa empresa. Né? E, de repente, essa empresa é envolvida. Eu imagino, eu disse, puxa, eu vou, então, submeter isso à Justiça dos Estados Unidos. Aí sim. Aí seria uma festa, porque lá as coisas funcionam, lá a lei funciona, lá as coisas são claras, lá não existe esse tipo de arbítrio. Né? Então seria tudo diferente, mas nós estamos no Brasil. Né? No Brasil em que nós olhamos como espectadores passivos, e como se estivéssemos em Marte, estão mexendo na nossa lei maior, estão desobedecendo a nossa lei maior, estão exercitando o arbítrio, né, das formas mais estranhas, em que um juiz é parte do processo, é o ofendido, se sente ofendido, é o criticado, é o envolvido, seria a vítima, seria o alvo, e ele que está dando as ordens, as coordenadas do processo. Isso é uma coisa absolutamente impossível de acontecer no Estado democrático de direito. Está acontecendo aqui, e aí acontece outra coisa impossível, que nós, povo, né, origem do poder, estamos assim acompanhando, gritando na Avenida Paulista, né, e os nossos representantes parecem intimidados, a OAB parece intimidada, parece que está todo mundo intimidado. O que há? O que foi que houve? O que aconteceu? Eliminaram do nosso lóbulo, da nossa medula, a racionalidade, o natural direito de defesa das liberdades, do devido processo legal, da ordem democrática. Se falou tanto aí os domesticados, os nossos coleguinhas domesticados, em atos antidemocráticos. E agora? Qual é o ato antidemocrático? Está saltando aos olhos.